Não. Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? É sim. Ok. Ao vivo. Tá. Boa noite, pessoal. Tem quantos alunos aí? Só um? Quantos alunos? Dois? Cinco? Ok, então vamos começar, né? Só um segundinho que a gente já inicia aqui.
Pessoal, a tela apareceu para vocês? Escrita aí, polinômios. Apareceu? Terceiro D, apareceu aí? Beatriz, apareceu minha tela para você, Beatriz? Apareceu. Vou aguardar ver se a escola volta a conexão, que acabou de cair. Quer dizer, caiu agora. Tá bom. Tá? Uhum. Vamos ver se volta. Enquanto isso, eu só vou buscar uma água e tô retornando, tá? Tá bom. Ainda não voltou? Ixi. Guarda mais um pouquinho, Beatriz. Aí a gente começa e eu posto a gravação no grupo. Que a gente não perde tanto tempo, né? Vamos ver aqui. Tá bom. Espera mais um pouquinho para ver.
Beatriz, você lembra de definição do que é polinômio? Lembra? Ou não? Beatriz, está ouvindo? Tô sim. Ah, você lembra da definição de polinômio? Acho que não. Não, né? Hum. Ups. Ixi, saiu meu compartilhamento de tela aqui. Não era nem para ter saído. Peraí que a gente vai retornar. Isso. Vou voltar aqui o compartilhamento. Peraí. Carregou aí de novo? Chegou. Eu acho que não vai voltar a conexão deles. Então, a gente vai por aqui. Então, ó, primeira coisa, você tem que entender o que é monômio, tá? Monômio é uma expressão algébrica que é constituída por um coeficiente e uma parte literal. Então, o que a gente fala que é a parte literal, tá? A gente vai ter aqui um número multiplicado com uma variável que está elevada a um expoente, tá? Então, essa é a nossa parte literal, tá bom? Então, quando a gente tem uma situação como essa, por exemplo, 5m elevado ao cubo, a gente tem um monômio, tá? Tá bom? Conseguiu compreender? Consegui. Então, o que a gente vai ter? Um coeficiente numérico, que é o 5, e uma parte literal. Quando nós temos, isso é um monômio, quando nós temos dois monômios somando, né, uma adição de monômios não semelhantes, a gente tem um binômio. O que seria um monômio semelhante? Para a gente compreender. Quando a gente fala de monômio semelhante, a gente está falando de monômios que têm a mesma parte literal. Ou seja, vai ter, por exemplo, suponhamos que a gente tivesse aqui 5m ao cubo mais 2m ao cubo. Tá vendo que a parte literal, que é a parte da variável com expoente, é a mesma? Então, isso é um monômio semelhante, tá? Compreendeu essa parte?
Então, quando eu tenho monômios, adição de monômios não semelhantes, quer dizer que a parte literal deles é diferente. Então, olha só, 5m ao cubo está somando com 3n ao quadrado vezes m. Então, ou seja, a parte literal do primeiro é m ao cubo, a parte literal do segundo é n ao quadrado vezes m. Então, eles são diferentes, tá? E aí eu tenho um binômio. Trinômio é quando eu tenho 3 monômios, somando a soma de 3 monômios diferentes, ou seja, não semelhantes. Porque a parte literal de cada um deles é diferente, tá? Então, aqui a gente tem, ó, 5m ao cubo mais 3n ao quadrado vezes m, mais 2 vezes x vezes e. Então, a parte literal de cada um desses monômios, elas são diferentes, tá? Então, a gente tem um trinômio. Quando a gente tem a soma ou a subtração de mais de 3 monômios, aí é onde a gente tem o polinômio. Conseguiu entender? Sim. Sim? Aham. Tá com o caderno aberto aí? Não. Então, faz print aqui das telas, que vai ter exercícios que eu quero que você passe pro caderno, tá? Tá bom. Então, voltando aqui. Isso aqui, por exemplo, é legal você ter no caderno. Então, olha só. Eu tenho a soma de mais de 3 monômios, ó. 5m ao cubo, 3n ao quadrado vezes m, 2 vezes x vezes e, mais 6y à quarta, elevado à quarta. Então, eu tenho aqui um polinômio, porque eu tenho a soma de 3 monômios diferentes, tá? Não semelhantes. Para a gente calcular o valor numérico de um polinômio, a gente vai substituir a parte literal dele por um número, tá? Então, por exemplo, ó, considere que m é igual a 2, n é igual a 3, x é igual a 4, y igual a 5 e z igual a 6. Aí, olha só, o que a gente vai ter que fazer, então? Aonde está a nossa parte literal, a gente vai substituir pelo valor que o exemplo nos pediu para fazer. Então, por exemplo, 5m ao cubo, nós vamos substituir o m por quem? Por 2. 5 vezes 2 ao cubo. Primeiro a gente resolve a potência, tá? Então, 5 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E aí a gente vai ter 8 vezes 5, 40. Tá bom? Leide Johanne chegou agora, tá me ouvindo? Boa noite. Boa noite. Então, ó, prosseguindo, aqui a gente vai ter no binômio, nós vamos substituir a nossa parte literal, que é onde a gente tem a variável, por 2, ó, no primeiro monômio. Então, fica 5 vezes 2 ao cubo mais, ó, 3 vezes n ao quadrado, vai ficar 3 vezes 3 ao quadrado, porque n é igual a 2, vezes 2. 3 vezes 3 ao quadrado, vezes 2. E aqui a gente resolve primeiro as potências, depois resolve as multiplicações, depois a gente soma os resultados, então o resultado final é 94. Assim a gente vai fazer em cada um, né, dos nossos exemplos. No trinômio, a gente vai ter 5 vezes 2 ao cubo, mais 3 vezes 3 ao quadrado, ó, vezes 2, tá? Porque m é igual a 2, vezes mais 2 vezes x, o x é 4, então 2 vezes 4, vezes 6, porque z é igual a 6. Primeiro resolve as potências, depois as multiplicações,
Os resultados a gente soma porque é uma adição, o resultado final é 142. No polinômio, a gente vai ter, primeiro monômio, a gente vai ter 5 vezes 2 ao cubo, que está somando com o segundo monômio, que é 3 vezes 3 ao quadrado vezes 2, que está somando com o terceiro monômio, que é 2 vezes 4 vezes 6, porque x é 4, z é 6, que está somando com o quarto monômio, que será 6 vezes 5 elevado à quarta potência, porque y é igual a 5. Então, o que a gente vai fazer? Resolver os expoentes, tá? Depois as multiplicações e os resultados a gente vai somar. O resultado final disso será 3.892. Compreendeu? Leide Johanne, você conseguiu fazer os exercícios da atividade da aula de ontem? Tô fazendo agora. Então tá bom. Beatriz e Leide Johanne, deem uma olhadinha nessa questão 2. Vocês terem ela no caderno também, tá? Atividade da aula de hoje. Eu vou dar aula aqui para vocês e eu vou dar um tempinho de uns 10 minutos para vocês fazerem essas atividades ainda hoje no caderno. Vocês acham que 10 minutos dá para copiar o exercício no caderno? Ou vocês acham Sim, eu acho que dá. Dá? Dá, Beatriz Ribeiro? Dá. Dá? Então, eu vou até 7h20, desses 10 minutos vocês fazem as atividades, tá? Da aula de hoje, para não esquecer, ficar fresquinho aí na memória. E coloca o caderninho em ordem e me manda foto, porque vai valer nota, tá? Posso passar esse slide? Hã? A da aula passada, a senhora colocou no grupo? Não, eu pedi os meninos para ir tirando print ou copiando mesmo, quem estava na sala. O exercício. É porque eu não vi, eu nem sabia como é que ia funcionar esse negócio das atividades, porque o Douglas disse que não ia ter mais tarefa na escola. Não, não vai ter mesmo, não. Aí vocês vão fazer do Net Escola. Só que nas minhas aulas online, eu estou passando atividade na aula também. Então, vocês vão fazer as duas comigo, tá? Uhum. Eu vou voltar aqui. O primeiro exercício é esse aqui, ó, Beatriz. Quer fazer um print? Quero. Que aí você faz, eu vou somar tudo. Aí no Net Escola, eu vou selecionar quais as videoaulas que vocês terão que assistir e realizar a atividade para mim, tá? Ah, então os professores vão mandar qual aula que tem que assistir e qual tarefa tem que fazer, né? Sim. Uhum. Só que comigo vai funcionar a atividade durante a aula online e essas atividades no Net Escola também, tá? Pode passar? Pode sim. Essa foi aqui a atividade de ontem. Essa atividade de ontem, você vai identificar quais desses exemplos de A, I, que são monômios, binômios, ou trinômios, ou polinômios, tá? Voltando à explicação, como que eu sei que é um monômio? É quando eu tenho eu tenho uma expressão algébrica, que eu tenho uma parte que ela é um número real, tá? E uma parte que eu chamo de literal, que quer dizer que é onde eu tenho a minha expressão, a minha variável elevada a um expoente, tá? Então, isso é um monômio. Então, você vai só identificar letra M, monômio, letra B são binômios. Detalhe importante, para que sejam binômios, os nossos monômios não podem ser semelhantes.
Porque se eu tiver um monômio semelhante, então não tem um binômio. Assim, eu tenho um monômio ainda. Por exemplo, você está vendo que na letra B eu tenho 3 vezes A, menos 5 vezes A, mais 8 vezes A? Então, a minha parte com variável, ou seja, a minha parte literal, é tudo igual. Você vai reduzir isso aqui tudo em um único monômio só, tá? Reduzir os semelhantes, e aqui você tem um monômio, tá bom? Então, é isso que você vai identificar. O polinômio é quando eu tenho a soma de mais de 3 monômios, tá bom? Soma ou subtração. Mais de 3 monômios não semelhantes. Igual, ó, outra dica é fazer um print dessa tabelinha aqui e pôr no caderno, que ela é bem explicativa do que é monômio, binômio, trinômio e polinômio, tá? Pessoal, meninas, ó, então eu vou mais aqui uma questão, ó, quando A é igual a 1, B igual a 2 e C igual a 3, polinômio R menos 5 vezes A elevado à quinta mais 3B ao quadrado menos C ao cubo mais X assume o valor de 10. Quanto vale X? O que vocês vão fazer para calcular essa questão 3? Vocês vão pegar a expressão do polinômio. Aqui eu tenho mais de 3 monômios, tá vendo? Não semelhantes. E aí eu vou igualar isso a 10. E aí eu vou calcular, tá? Aí como que eu vou calcular? Vocês estão vendo que o A é igual a 1, o B igual a 2 e o C igual a 3? Então, vocês vão substituir o A pelo valor que o exercício deu, o B pelo valor que o exercício deu, o C pelo valor que o exercício deu. Resolve as potências, tá? Quando vocês resolverem as potências, vocês vão ver, aí vocês vão poder somar ou subtrair, porque aqui a gente tem adição e subtração, até que vocês podem isolar o X, tá? Depois que você fez todos os cálculos aqui no primeiro membro, você resolveu a potência, você resolveu a multiplicação, você pode jogar todos os seus valores exatos para depois da igualdade, e aí você vai somar ou subtrair com 10, tá? E assim você consegue encontrar o valor de X. Vocês conseguiram entender como que é para fazer, Beatriz e Leide Ohane? Sim. Sim. Professora, volta na 2 de novo. Oi? Rapidinho. Volta na 2 rapidinho, por favor, só para me tirar um print. Volto. Aí, a 2. Obrigada. De nada. A 3 deu certo? Deu sim. Agora, outra questão, essa aqui eu vou fazer só a introdução com vocês, vou explicar esse slide, o exercício fica para a nossa próxima aula, porque eu vou dar o tempinho para vocês colocar o caderno em ordem da atividade de hoje, tá? Polinômios, quando é grau de polinômio, grau de um polinômio, o que quer dizer isso? O grau de um polinômio, ele será dado pelo seu monômio de maior grau. Então, o coeficiente desse monômio de maior grau, ele será diferente de zero. Então, o coeficiente do monômio, ele vai determinar o grau do polinômio. E ele é chamado de coeficiente dominante. Então, o que a gente vai fazer para determinar o que é o grau de um polinômio? A gente vai ter que olhar os coeficientes de cada monômio, tá? Então, em cada monômio, a gente vai olhar qual é o coeficiente dele. Então, olha só, por exemplo, aqui, nesse exemplo, eu tenho o primeiro monômio, ó, minha parte literal é o x ao quadrado vezes y, tá? Então, ó, aqui o maior está predominando,
é o 2, tá? Porque o de y é 1, então eu vou pegar sempre o maior coeficiente, que é diferente de 0. Então, o coeficiente desse monômio aqui é 2. Desse segundo, como não aparece, vai ser 1. Desse monômio aqui, 10 vezes y à quarta. Então, qual é o coeficiente dele? É o 4. Desse monômio aqui, é 1. Então, o coeficiente dominante será aquele que possui, aquele monômio que possui maior coeficiente. Então, analisando aqui, ó, os dois, na verdade, ó, aqui o primeiro eu não falei para vocês. Aqui a parte literal ela tem um x ao quadrado e o y que não aparece o expoente. Então, vale quanto? O coeficiente de y não aparece, então vai valer quanto? 1. Somando os dois, aqui eu vou ter quanto? 3. Então, ó, o coeficiente dominante desse monômio é 3. Aqui, ó, eu tenho x e z. O coeficiente não aparece, então ele vai valer quanto? 1 mais 1, 2. Entenderam? Esse monômio aqui, 10 vezes y que está elevado à quarta. Então, o coeficiente dele é 4. Então, ó, esse monômio tem coeficiente 4. E esse monômio aqui, eu só tenho um x, então o coeficiente dele é quanto? É 1. Então, analisando, o primeiro monômio tem coeficiente 3, porque eu tenho 2 mais 1, 3. O segundo tem coeficiente 2, porque 1 mais 1 é 2. O terceiro tem coeficiente 4. E o quarto monômio vai ter coeficiente 1. Na ordem, qual deles possui o maior coeficiente? Vocês conseguem entender? O primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto monômio? Quais deles têm o maior coeficiente? Ou seja, qual deles vai ter o maior expoente, para ficar mais claro? Vocês entenderam isso? Ou não? Meninas, todo mundo muda, todas ficaram mudas. Caiu. Caiu a conexão da escola, né, pessoal? Então, Beatriz, Leide Ohane, vocês podem, se quiserem se retirar da aula e fazer as atividades, pode se retirar, tá? Fica a Letícia e o pessoal da escola, que eu vou voltar lá naquela parte, no início. Tá bom, eu me retirar. Escola permanece. Escola permanece, está liberada só a Beatriz e Leide Ohane. Letícia também permanece. Pessoal da escola, melhorou a conexão aí? Nossa, tá travando pra caramba, hein? Não, eu vou voltar, pessoal. Eu vou pôr a gravação da aula lá no grupo hoje, tá? Porque aí a gente... vocês conseguem assistir pelo menos depois como que é. Tem umas atividades. tá travando, Tá. Tudo bem, pessoal. Tá travando, mas eu vou voltar aqui a explicação, tá? A gente teve essa aula semana passada. Letícia França, tá me ouvindo bem? A gente teve essa aula semana passada, mas eu vou relembrar com vocês, porque agora a gente vai estudar polinômios. Mas eu vou postar a gravação da aula de hoje lá no grupo. Aí vocês conseguem assistir. Primeiro, eu tenho que lembrar o que é um monômio. Monômio é toda expressão algébrica que é constituída por uma parte
uma parte numérica, tá? E uma parte que eu chamo literal. A parte numérica é onde eu tenho um número. A parte literal é onde eu tenho uma variável que é elevada a um expoente, tá? Então, monômio é isso. Quando eu digo que eu tenho monômios semelhantes, por exemplo, ó, aqui o exemplo de um monômio, 5m elevado ao cubo. O que a gente tem aqui? A gente tem uma parte, uma expressão algébrica, que a gente tem uma parte numérica, tá? Um coeficiente numérico, que é 5. E a nossa parte literal é o m elevado ao cubo, tá? Monômios semelhantes é quando a minha parte literal é a mesma. Então, vamos supor que a gente tem aqui 5m ao cubo mais 2m ao cubo. Vocês conseguem observar que a parte literal é a mesma? Então, eu não tenho aqui... Então, eu tenho aqui, nesse caso, um monômio semelhante. E, nesse caso, eu posso somar a parte numérica e conservar a parte literal. Quando os meus monômios não são semelhantes, ou seja, eles são diferentes, aí eu tenho uma classificação de binômio, trinômio, e depois eu chego no polinômio, tá? Então, presta atenção no seguinte. Aqui, por exemplo, essa tabelinha está pedindo, ó. Está pedindo para a gente considerar que a parte literal m é igual a 2, o n igual a 3, o x igual a 4, o y igual a 5, o z igual a 6. Então, aqui a gente tem, primeiro monômio, 5m elevado ao cubo. A nossa parte numérica, tá? Nosso coeficiente numérico é 5. A parte literal é m elevado ao cubo. Tá pedindo para a gente calcular. Oi. Pode falar, gente. Não, professor. Pode continuar. Tá. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Aonde for a nossa parte literal nesse primeiro exemplo, como é um único monômio só, a gente vai substituir o m por 2, tá? Então, olha só. 5 vezes 2 elevado ao cubo. Todas as vezes que a gente for calcular, pessoal, dessa forma, primeiro a gente resolve a potência, depois a gente resolve a multiplicação. Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, o resultado disso é 40. Gente, vocês estão conversando muito aí na escola. Eu sei que a conexão já não é boa, mas se vocês conversarem, dá interferência aqui na explicação. O binômio é quando eu tenho a soma ou a subtração de monômios não semelhantes. Quando eu falo que o monômio não é semelhante, é porque a parte literal de cada monômio é diferente. Então, olha o exemplo. 5m ao cubo está somando com o monômio 3n ao quadrado vezes m. Então, a parte literal do monômio 1 é o m ao cubo. A parte literal do monômio 2 é 2n ao quadrado vezes m. Então, eles não são semelhantes. O que a gente faz para calcular isso aqui? Vamos substituir a parte literal pelos valores que o exemplo nos pediu para considerar. Então, ó, 5 vezes 2 ao cubo está somando com o monômio de 3n ao quadrado, vai ficar 3 vezes 3 ao quadrado, porque n é igual a 3, vezes o m, que é igual a 2. Conseguiu compreender, Letícia? Letícia França, entendeu? Manda aqui para mim aqui sua resposta. Então, olha só. Aqui a gente vai ter, resolve primeiro as nossas potências, depois as multiplicações, e aí a gente soma os resultados, é igual a 94. Não vai dar tempo de concluir, porque falta poucos minutos para a aula acabar. Tá, Letícia?
Então, vou prosseguir aqui. Eu quero que você faça um print do exercício que eu passei para resolver. Então, vou aproveitar esses minutos que restam. Vou te pedir para fazer print dos 3 exercícios. Faz dessa tela aqui, ó, passa para o caderno. E quando terminar, me manda, porque vai valer nota de atividade. Pode ser? Então, ó. Aí eu vou te pedir, como você entrou atrasado, entrou mais tarde, para assistir a gravação, porque eu expliquei um por um como fazer, tá? Então, olha só. Vamos lá para o primeiro exercício. Faz o print da questão 1 aí, por favor. Aqui você vai identificar quem é monômio, quem é binômio, quem é trinômio. Posso passar para a próxima? Você fez dessa tabela aqui, né? Que eu pedi, né? Essa tabela aqui você fez também, né? Essa aqui. Então, vamos lá. Questão 2, está aqui. Faz o print. Pode passar para a próxima? São três questões. Aqui é a terceira questão. Ah, então já que você fez, depois você passa, porque esse aqui eu estou revisando da nossa aula de semana passada. Tá? Se você conseguiu fazer e responder, manda para mim. Mas aí assiste a gravação de novo, se ficar alguma dúvida, para você ver a explicação certinha, tá? Nossa aula termina aqui, porque já é 7h30. Você vai ter outra aula agora. Então, tenha uma boa noite e até nossa próxima aula, viu? Tchau!